Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Na nossa aula de hoje, dia 2 de setembro, a gente vai discutir sobre o que é as religiões, né? É um assunto bem interessante, é um assunto que faz parte também dos PCNs, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, e é claro que, como a ideia de igreja, de religião, é uma instituição social que cria regras sociais, também é um conteúdo em que a sociologia ela estuda. Tá certo? E aí, durante todo o nosso mês de setembro, nós iremos discutir aqui sobre religiões. E eu digo religiões porque nós temos inúmeras religiões, manifestações religiosas, né? Só no Brasil a gente tem as religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. A gente tem religiões que são protestantes, tem religiões, tem a religião católica, tem o espiritismo, tem, tem até a ayahuasca, tem até a igreja satânica no Brasil, né? Então, isso é a prova de que a gente tem muitas religiões, muitas manifestações religiosas, também tem a base religiosa dos povos indígenas. Então, é por isso que é muito importante a gente conhecer, entender, né, compreender por que, que o Brasil ele é considerado um país laico, justamente porque nós não temos uma religião oficial, beleza? Então, vamos aqui para entender o que são as religiões. Olha, gente, dentro, né, dos nossos objetivos é analisar a formação de normas e padrões sociais e culturais e diferentes formas de manifestação de preconceitos variados entre os grupos e indivíduos. Então, a gente vai estudar aqui sobre o que são as religiões, a gente ainda vai ter uma aula para falar de que forma que a religião ela controla e ela dita regras para a vida dos fiéis. A gente vai analisar a religião na visão dos sociólogos clássicos, né, Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Então, e ainda iremos discutir sobre intolerância religiosa também. Então, hoje a gente vai começar a nossa aula compreendendo primeiro o que é uma religião. Bom, gente, todos nós conhecemos, né, a frase de que religião, futebol e política não se discute. Porém, os três temas fazem parte de uma grande porção de nossas vidas individuais e coletivas. E nós já aprendemos que essa máxima, essa frase, ela não funciona aqui na sociologia, porque a sociologia é aquela ciência em que ela se interessa pelo ser humano dentro da sociedade e por tudo que faz parte das nossas vivências sociais. Então, a religião, ela é uma instituição, ela dita regras, ela cria normas, ela dita de que forma que você deve se comportar na sociedade. Então, é claro que a sociologia estuda, né? E a religião é, em muitos sentidos, gente, um dos aspectos de maior influência na vida de um indivíduo e, se tratando de poder de ação de seus fiéis, também na vida coletiva, né? Ainda mais dentro de um país como o Brasil, em que se diz a maioria é cristã. Então, acabam as pessoas tendo um impacto muito forte da religião nas suas vidas. E aí eu quero muito chamar a atenção aqui de vocês para que vocês possam compreender que todo mundo aqui, né, a gente tem o nosso primeiro grupo social, que é a nossa família, depois a gente tem o nosso segundo grupo social, que é a escola, nós aprendemos isso lá com Emily Durkheim em socialização. E a gente vive dentro de uma sociedade que a gente aprende ali as regras sociais, né? Então, uma criança, ainda dentro do seu primeiro grupo social, que é a família, aprende que tem palavras que não pode falar palavrão, não pode colocar o dedo na tomada, senão tu corre o risco de morrer.
não pode sair sem roupa pela rua, não pode desrespeitar pai e mãe. Então, desde o primeiro momento, né, como nós somos seres sociais, a gente acaba entendendo o que, que pode e o que, que não deve ser feito. A gente também acaba internalizando os valores, né, com o que é importante, o que, que eu acredito ou deixo de acreditar. E a religião, ela é enquadrada na vida de um indivíduo social como uma regra, uma norma ali do comportamento, como um valor moral. E essa é uma grande questão, porque ética e moral, elas são diferentes, né? Algo, então tu imagina, tu tá lá na tua religião, e a tua religião ela diz assim, olha, é proibido, você casou, você não pode mais se divorciar, senão Deus vai ficar lá chorando, né? Aí tu vai dizer, cadê a tua liberdade individual? Por isso que a gente entende na sociologia que a igreja ela dita padrões de comportamento. Então, por exemplo, existem religiões que você não pode consumir bebida alcoólica, que você não pode consumir o cigarro, que você não pode fazer sexo antes do casamento, que no mês que é comemorado o dia de tal santo, tu tem que usar o azul, ou que na sexta-feira lá no candomblé tu tem que usar o branco, ou que nas religiões de base protestante, tu só pode, tu tem que guardar o sábado, tu tem que guardar o domingo. Então, são regras. Se tu vai seguir ou não, vai da tua consciência. Porque se tu tá dentro de uma igreja e tu levanta um discurso cristão de amor e empatia, né, tu tem que seguir tuas regras. Senão, basicamente, tu é ali um pouco hipócrita, né? Tá na igreja, mas não segue as regras que são impostas, né? É muito mais uma questão com você mesmo e com a religião em que você está inserido. E aí, eu não posso. Imagina, eu tenho uma religião, eu sou do hinduísmo. Lá no hinduísmo não se come carne vermelha. Eu não posso chegar e impor que você siga as minhas regras da minha religião. Eu não posso fazer isso, né? Da mesma forma que se você é protestante, você não pode impor as suas regras para as pessoas que estão convivendo com você. Se eu sou católica, eu não posso impor as minhas regras para você. Se eu sou da igreja satânica, eu não posso impor as minhas regras para você. Então, esse é um grande problema e a gente vai discutir lá na intolerância religiosa, porque a gente vive num momento. Não, a gente sempre viveu intolerância religiosa, é algo bem problemático no Brasil, né? Porque as pessoas que estão ali nas suas religiões, elas acham assim, eu estou na minha religião, então meu Deus é o único que é verdadeiro. Eu vou ser salva, porque a minha religião é a certa. Tá, beleza, então fica aí na tua religião. Torce para tu ser salvo, né? Porque tu não pode impor o que tu acha, a tua visão de mundo para as outras pessoas, gente. E olha, é muito complicado, porque o Brasil é um dos países aí que se diz mais cristão e é a galera mais racista, mais homofóbica, mais capacitista, mais agressiva. É o país que mais compra arma, é o país que a galera é de uma religião e todo mundo se mata na família, como a gente já teve casos aqui. Então, sinceramente, agora uma opinião própria, né? E eu sempre digo, ó, minha opinião, quando não é a minha, eu sempre dou a fonte, né? Então, assim, eu, enquanto uma cidadã que também ocupa essa sociedade, me questiono muito onde é que está esse cristão. Quem é essa cristã? Porque o que me faz ser cristão é acreditar em Deus. Mas a gente tem tanto discurso de ódio que é por isso que existe a piada, né? Que se Jesus Cristo voltasse, ele era o primeiro a ser morto. Porque o que, que a gente conhece do cara? Era um cara que andava com as minorias, gente. Era um cara que não apedrejou ninguém, né? E agora eu estou ainda analisando ainda no viés religioso, porque a história tem uma outra visão de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então, tu imagina, a gente tem tanta intolerância religiosa, a gente olha muito para a cultura do Oriente Médio, que tem a jihad, que é a guerra santa, que é o conflito em nome de Deus, e a gente diz assim, não é possível esse povo fazer uma guerra em nome de Deus. E fazem isso aqui no Brasil.
guerra em nome de Deus também, que é a intolerância religiosa. Então, não dá para entender que cristão é esse que levanta discurso de ódio. Não dá, né? E aqui no Brasil ainda tem um outro detalhe, né? Que a galera diz assim: ah, eu sou liberal na economia e sou conservador nos costumes. Ah, meu filho, então nem liberalismo você sabe o que é, né? Porque liberalismo é quando eu não quero que o Estado interfira na economia e nem nas liberdades individuais. E, gente, por isso que o nome é liberdade individual. Tu quer adorar a Deus, tu adora. Tu quer adorar o demônio, tu adora também. Liberdade individual é isso. Ah, professora, adorar o capeta, e tu deve estar se benzendo uma hora dessa, né? Gente, é religião. No Brasil, a gente tem religiões satânicas também. É isso, gente, não tem como. Cada pessoa é livre para acreditar no que quiser. Eu não posso impor a minha visão de mundo sobre a ideia do outro. Isso aqui é uma das coisas que eu mais falo aqui com vocês. Aqui é uma aula de sociologia, é uma ciência que eu quero que tu reflita, que tu questione. A gente aqui tem que fugir do padrão que é esperado, porque senão não faz sentido, tá certo? E olha aqui na tela para tu ver a quantidade de religião que a gente tem. O primeiro lá é a cruz, que é do cristianismo. O segundo é o selo de Salomão, que é do judaísmo. O outro, o símbolo Om, que é associado à meditação, ao hinduísmo. O 4 aqui, que é a estrela com a lua, é o crescente, que é do islamismo. Ah, deixa eu colocar aqui os números para ficar melhor, né, Elton? 1, 2, 3, 4. As 5, que é a roda da lei, que é do budismo. O 6, que é o Torri, ou Torri, que é do shintoísmo, que é muito marcante no Japão. Aí a gente vem aqui para o 7, que é o Kanda, que é do sikhismo. O 8, que é a estrela de 9 pontas, que é da Índia, mais frequente na Índia. E tem o 9, que é o símbolo de Ahimsa, que é do jainismo, que também está na Índia, né? Então, são muitas religiões, muitas manifestações. Aqui são algumas, né? Alguns símbolos das religiões, porque também faltou, né, as religiões protestantes, a de matriz africana. Eu quero fazer uma aula aqui, quando a gente for falar sobre, na próxima aula, que é a religião enquanto instituição social, aí eu quero trazer as religiões, né, que estão presentes aqui no Brasil. Bom, então religião é uma palavra de origem latina e pode significar rigidez, releitura, reeleger ou religar. Então, a religião, né, é aquela ideia de que é algo que pode te ligar ao sagrado, algo que está além do nosso entendimento racional. Porque o cristianismo, o símbolo, né, gente? Existe tanta intolerância religiosa, mas a maior parte das religiões, elas adoram um símbolo, que é o de Deus, né? Então, a gente tem lá protestante, a galera adora a Deus. Católica, adora a Deus. Candomblé, Ubanda, adora a Deus. Ayahuasca, a Deus também. Espiritismo, a Deus também. O hinduísmo, né? A Deus também. O islamismo, a Deus também. Todos esse ser, né? Então, e mesmo assim existe tanta intolerância, mesmo a galera adorando, todo mundo adora o mesmo símbolo, né? Então, desde os tempos mais primitivos, os primeiros seres humanos sentiram a necessidade de explicar fenômenos naturais, como a chuva, o vento, o eclipse. Da mesma forma, queriam entender os acontecimentos como o nascimento e a morte. Isso é muito interessante, porque lá na pré-história, a galera já tinha também os rituais religiosos. Era muito comum, hoje, as pesquisas que analisam pinturas rupestres, de entender que quando eles iam, antes deles irem para uma caça para procurar comida, eles iam lá e faziam os desenhos
nas rochas, né? E era retratando ali, matando o animal, porque eles acreditavam que quando faziam isso e iam caçar, eles iam encontrar a comida, né? Então isso é muito interessante, porque é uma espécie, eu acho que eles já tinham um pouco de fé, que é aquela ideia de acreditar, de que vai dar certo. E a religião, ela é muito isso, né? Tu acredita em algo, né, que vai te fazer que tu pode acreditar que está te fazendo melhor, né, está contribuindo de alguma forma com a sua vida, né? A máxima da fé é que tu não precisa ver para acreditar, né? Ninguém aqui, eu acho que ninguém viu Deus, né? Vai que é uma deusa. A gente não sabe. O que a gente sabe é justamente das normas que foram criadas pelas religiões, né? E aí a fé é que nem tem a ideia lá do São Tomé, não é isso? Que é o cara que não acreditava, que tem que criar, tocar lá na ferida de Cristo para saber se ele realmente existia. A fé não é assim. Tu não precisa ver, tu não precisa tocar, mas é uma questão de crença. Então, sempre foi uma necessidade do ser humano, né, de explicar tanto os fenômenos naturais como também aquilo que a gente não sabe. E a morte? Quando morre, tu só é enterrado e fica lá na decomposição, ou, né, tu pode ser queimado também, né? O teu corpo. E aí, morreu, acabou? Ninguém nunca me voltou para falar como é. Já voltou para te dizer como é quando morre? Talvez não, né? A não ser, não sei, né? Então, a gente busca explicações. E as religiões, elas entram nesse papel, né? Sempre foi uma necessidade do ser humano de querer saber. E aí, como é que a gente nasce? É porque Deus quis, né? Deus foi lá e resolveu. A mulher engravidou. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Então, e aí depois que morre, o que, que acontece com esse corpo? São muitos questionamentos, gente, e a gente não tem resposta. Né? Eu sempre digo aqui que o que move a humanidade não é resposta, é pergunta, é questionamento, é isso que move. Uma pessoa que não questiona, aí já morreu, porque não dá para viver aceitando com tudo. Né? Então, chegar para mim e dizer, olha, Kelly, aceita aí, vou te ditar as regras para tu levar a tua vida, aí não dá certo, né? Então, essa necessidade de explicação é que vai gerar a busca por um mundo metafísico, ou seja, além da física, é além daquilo que eu posso ver. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente aprende, né? Ali do século XI até o século, do século V até o século XV, que todas as explicações elas são baseadas na religião. Então, o céu é azul porque Deus quis, tu nasceu nessa tua família porque Deus quis, tu é pobre é porque Deus quer, tu é rico é porque Deus quer também que tu seja, né? E aí, por que está chovendo? É porque Deus quer. Por que, que o céu é azul? Porque Deus estava a fim de que fosse. E aí, gente, quando a gente entra na Idade Moderna, a partir do século XVI, a sociedade diz assim: olha, beleza, existem explicações religiosas, estou de boas, mas as explicações religiosas elas não dão mais conta dos anseios, da curiosidade do ser humano. Né? Então, medicina. Lá na pré-história, a gente tem até o caso do Leonardo da Vinci, né? Porque o cara era pintor, era arquiteto, era escritor, e ele também dissecava corpo, né? Não sei, eu acho meio assim também, né? Do nada ele estava lá, ele não era médico, ele viu uma pessoa morta, levava o corpo para abrir o corpo todo lá e estudar. E a Igreja Católica viu aquilo ali e disse: olha, ou tu para com isso ou tu vai ser morto. Por quê? Porque ela não quer saber. Ela defendia uma ideia de que não era preciso saber. Então começa a ficar doente e morro, é porque Deus queria? Gente, cadê a explicação científica?
Não tem como, gente. E aí, isso é a grande revolução da Idade Moderna. Sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna é porque a gente entra no antropocentrismo, né? E aí tem que ter cuidado para não achar que quem está lá no antropocentrismo da Idade Moderna é porque é ateu, é porque não acredita em Deus. E claro que não. As pessoas continuavam acreditando em Deus e acreditavam, tá, Deus, beleza, criou o mundo em 7 dias e descansou, tá ótimo. Mas agora eu também quero a explicação religiosa. Então, se eu sei que o céu é azul porque Deus quer, agora eu quero saber por que que o céu é azul segundo a ciência. Essa é a ideia. Não é anular, né? Eu sempre digo isso, porque fica parecendo assim. Ah, então eu tenho que acreditar na evolução da espécie humana e não posso acreditar em Deus? Você pode acreditar em quem você quiser, até nessa cadeira que você está sentada agora assistindo essa aula. Mas a gente evoluiu. E quando a gente evoluiu, a gente entendeu que explicações científicas, elas precisavam existir, gente. Senão a gente não teria evoluído, né? Então, assim, como fenômeno inerente à cultura humana, as religiões elas se configuram como sistemas culturais e de crenças. Por que um sistema cultural? Porque uma pessoa que ela segue uma determinada religião, ela é marcada, é um marcador social. A gente também cria estereótipos, né? Existem, a gente cria os preconceitos em relação a uma pessoa que é protestante, ela é diferente da católica, que é diferente de quem é da matriz da Umbanda ou do Candomblé, que é diferente do espiritismo, que é diferente do ateu, que é diferente de quem vai para a ayahuasca. Então, são marcadores, não deixam de ser, e criam regras, né? Então, a religião é uma ideia de você justamente, eu não posso ver, eu não posso tocar, mas eu acredito. Então, como definir uma religião? De tantas formas, as delimitações da nossa convivência em sociedade são definidas, primeiro, né, através da nossa convivência familiar. Então, gente, a educação no primeiro grupo social, ela tem um impacto muito forte em que a gente acredita, né? Uma criança que ela é criada dentro de um princípio religioso, ela tem um comportamento diferente de uma criança que é criada sem um contexto religioso. E isso não quer dizer que seja bom ou ruim, é apenas diferente. Outro ponto que a gente precisa quebrar, aqui a aula é de sociologia, né? A gente precisa entender, muitas vezes a gente diz assim, né? Religião é quase como um ponto extra de caráter. E não é. Religião diz apenas sobre você, se você acredita ou não. Religião não é atestado de bom comportamento. Religião não é atestado de bom caráter. Religião não é atestado de ética, né? Ainda mais no Brasil que a gente vive, que existe uma galera no poder público que se baseia em discurso político em princípio religioso. E o Brasil é um país laico, gente. É um país laico, né? Mas aí tu chega lá no juiz, o juiz manda tu bater lá, dizer que tu vai falar a verdade em cima da Bíblia. Cadê o país laico? Cadê a laicidade, né, do Brasil? É a grande discussão que existe aqui nesse país. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Religião não é significado de moral, por favor. Né? Porque fica parecendo assim, né? A gente vê tanto caso no Brasil, aí uma pessoa comete um crime, aí a gente diz assim, poxa, mas era uma pessoa temente a Deus, né? Que teme a Deus. E aí? É ser humano, comete erros do mesmo jeito.
Não é isso? Ou então a gente fala assim: "Ah, a justiça de Deus, a justiça do homem, né, da terra não aconteceu". Mas a justiça de Deus não falha, gente, cadê a justiça aqui na terra? Não tem como. A gente tem que saber fazer as diferenças, né? Tu imagina, tu comete um crime, uma pessoa vai lá e mata tua mãe. Aí tu diz: "Ah, beleza, Deus vai dar o resultado para ele?". Estranho, eu acho bom tu se ligar. Cadê teu direito, né? Então, por isso que a gente precisa entender. Religião é instituição social. Ela dita regras, ela dita normas, ela dita como tu deve se comportar. Por isso que religião não é atestado para quem não é atestado para ética, não é atestado para índole, não é atestado para caráter, não é atestado para moral. Beleza? Então, dessa forma, a gente, quando é inserido dentro de uma instituição social como a religião, né, por isso que é uma instituição, porque ela digita regra. A tua família digita regra também. Quando tu nasceu, tu foi crescendo, não coloca o dedo na tomada, não fala palavrão, respeita os pais. São regras sociais que a gente aprende no primeiro grupo social, que é a família. Depois tu vai para a escola, tu sabe o horário que começa a tua aula, tu sabe que tu não pode desrespeitar a direção, a professora, tu não pode bater no teu amigo, é regra social. Aí tu vai para a religião, aí tem as regras. Tem que usar um determinado tipo de roupa, não pode mostrar o ombro, não pode mostrar o joelho, não pode ter relações sexuais antes do casamento, não pode consumir bebida alcoólica. É regra social. Por isso que a religião é uma instituição social. Instituições sociais, elas criam regras de comportamento dentro da sociedade. Aí, por exemplo, o trânsito é uma regra social. Tu sabe que se tu consumir uma bebida alcoólica e for para o trânsito, automaticamente tu assinou um atestado que se tu matar uma pessoa, tu é responsável por aquilo ali. Da mesma forma, a igreja, a religião, ela dita uma regra para ti. Tu precisa ser responsável pela tua ação. Né? Claro que, né, que se a igreja ela diz assim, tem que usar lá a saia e cobrir o joelho, e tu sai sem aquilo ali, tu não cometeu um crime, mas tu quebrou uma regra que a tua religião impôs no teu comportamento. Então, existe a diferença aí, ok? Bom, então, mas como isso afeta, né? Não, volta aqui. Então, olha aqui. Dessa forma, certos traços da nossa comunidade são interiorizados na nossa consciência. Esse aqui é o ponto. Interiorizado, é inculcado, como a gente diz, na tua consciência. Então, tu imagina, tu nasce e tu é inserido dentro de uma instituição religiosa. Todos aqueles princípios, eles são inculcados na tua consciência, na ideia do que é certo ou errado. É óbvio que tu vai crescer, tu vai refletir, talvez tu saia daquela determinada religião, mas foi inculcado na tua religião, na tua cabeça, aquelas regras, né? Uma das formas que a gente utiliza para a gente entender, para a gente definir, é justamente os símbolos. Presta atenção, toda religião ela tem um símbolo, né, que é para tu reconhecer, para tu identificar aquela religião. Gente, nada disso aqui é à toa, não. Né? E os símbolos, eles servem justamente para isso, para que a pessoa ela possa internalizar aquelas regras e aquelas normas. E aí eu trouxe outra pergunta. Mas como isso afeta a nossa busca pela definição de religião? Para definir o que é uma religião, a gente precisa entender antes que não podemos partir de noções individuais. Né? A religião ela é construída dentro do grupo. Não podemos tomar as características do cristianismo, por exemplo, como ponto de comparação. Né, sobre o que é ou não uma religião, porque a gente tem muito essa ideia. Então, religião é baseada no cristianismo?
Claro que não, gente. Tem religiões que não fazem adoração de um ser, né, como Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, a religião, ela é também, olha aqui o que eu falei a aula toda, né? Uma instituição social. Ela existe ao longo da história e nas mais diversas sociedades, e ela exerce um padrão de controle social. Ela faz uma programação da conduta individual. A religião, ela diz o que é certo e errado, o que é adequado e o que é inadequado. Então, dessa forma, ela apresenta características próprias das instituições sociais. Ela é coercitiva, porque se eu estou dentro de uma instituição que ela me diz o que eu não devo fazer, ela está exercendo uma coerção. Então, eu não ajo pelo meu pensamento próprio, não. Eu ajo porque dentro de uma instituição ela está me dizendo o que é certo ou errado. Aí tu pode me dizer, beleza, professora, mas eu estou dentro da religião e eu sigo aquilo ali porque eu acredito. Pois é, do mesmo jeito, continua dentro de um sistema de coerção. A religião, ela é exterior aos indivíduos. Por que que ela é exterior? Porque quando tu se batiza e tu vai para uma religião, tu não chega lá dizendo para o pastor, para o bispo, para o padre, para o papa, para o pai de santo, tu não chega lá dizendo, olha, beleza, a partir de hoje eu quero aqui criar uma nova regra. Eles vão dizer, como assim criar uma nova regra? Não é assim que funciona. Então, é exterior a ti. Não foi você que criou as regras. Tu se batizou hoje lá na igreja Mórmon, que é uma religião protestante, tu vai seguir aquelas regras. Tu não vai se batizar hoje e chamar a galera e dizer, olha, e aí? Eu quero criar aqui uma nova regra nessa religião. Não existe isso, gente. Ah, eu me batizo hoje no catolicismo e eu quero criar uma nova regra. Não existe isso. Já foram criadas, é exterior à tua vontade. Outro ponto, possui objetividade e historicidade, porque as religiões, e eu estou falando no plural o tempo inteiro, estão presentes em todas as civilizações possíveis. E lembra, religião não está relacionada necessariamente ao cristianismo, ok? Porque cristianismo é uma visão ocidental. Existem religiões, né, tanto no continente africano, no asiático, na América, que não necessariamente é uma religião, mas eu não preciso necessariamente ter uma visão de Deus como símbolo central. A gente sempre pensa isso, né? Ah, toda religião adora a Deus, tem Deus como símbolo central? Claro que não, as religiões elas são independentes, vai depender das regras, das normas e da fé que ela compartilha. Então, a religião ela é um dos principais objetos de estudo das ciências sociais, porque ela é um fenômeno social. Né? Ela liga o ser humano a uma ideia de sagrado. E ela é um dos assuntos mais estudados pelas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, na filosofia, porque sempre esteve presente no ser humano essa busca pelo que a gente diz que é metafísico, que vai além do que eu posso ver, além do que eu posso sentir e tocar. Aqui na tela eu trouxe algumas representações, né? Primeiro, a gente tem aqui uma representação do profeta Maomé, que é fundador do islamismo. Ele funda o islamismo lá no século VII da Idade Média, no Oriente Médio. Aí aqui a gente tem um detalhe de Cristo na cruz. O outro é a escultura representando o orixá Xangô, de Miguel Moraes. E a outra, uma escultura paquistanesa representando o Buda no século IV. Tá vendo? Isso aqui tudo é um símbolo. Então, o islamismo, a galera, ó, tá lá, o Maomé. No cristianismo, a galera tá lá com Jesus Cristo. Lá no candomblé, na Umbanda, tá lá com seus orixás. Lá no budismo, tá lá adorando o Buda, tá vendo? Cada uma com as suas representações.
E aí a gente já definiu a religião, a gente pode aqui também questionar, então, o que não é religião? Olha, a gente precisa entender que uma religião, ela não está, como eu expliquei, uma religião ela não está necessariamente ligada a uma crença monoteísta. Isto é, a crença na existência de uma única divindade suprema, né? A prova disso é que ao longo da história, as civilizações mais antigas da humanidade, como a Mesopotâmia, o Egito, inclusive Roma, né, que é o berço do cristianismo, também não era cristã, era politeísta, porque acreditava em vários deuses, né? Depois, religião cria regra, né? Depois o catolicismo é legitimado, e aí a galera diz, olha, beleza, não tem como ficar mais acreditando em vários deuses, não, a gente só vai acreditar em um. E acabou. Né? E além disso, mas lembrando que a gente tem sim uma civilização antiga que é monoteísta, que é os hebreus, né? São considerados os povos monoteístas, os primeiros povos monoteístas da história, né? Que é justamente os hebreus, que são os judeus que nasceram lá na Mesopotâmia, no Iraque, né, e que depois migraram porque o Abraão, que é considerado o primeiro patriarca dos hebreus, teve uma visão de Deus e Deus mandou ele ir para a Palestina, que era a terra de Canaã, que era conhecida como a terra prometida, e aí ele migra, né? Então, sim, a gente tem na antiguidade também os povos monoteístas que são os hebreus, né? Então, além disso, gente, uma religião, ela não está necessariamente interligada a um preceito moral, né? Então, a ideia de que os deuses estão interessados em definir o modo de comportamento socialmente aceito não existe em várias religiões. Esse é um ponto muito interessante, porque existem religiões que elas não criam regras para o comportamento. Existem outras que sim. Não devemos também apontar que uma religião ela está sempre fundamentada sobre o mito da criação do mundo, né? Isso é muito uma visão cristã ocidental, que toda religião cristã e ocidental ela tem lá a pessoa que criou o mundo, né? Sempre. E que também sempre quer explicar como é que tu tem que viver para que tu vá morar na presença de Deus, para que tu seja salvo. Sendo que essa pessoa ela ainda não foi salva, ela ainda está aqui, vivendo junto contigo, né? Então, embora várias, né, preocupam-se em construir uma justificativa de um mito de criação do mundo, não são todas as que estão interessadas nesse aspecto. Existem religiões que elas são interessadas em garantir um modo de vida que seja saudável, que seja equilibrado, independente de quem foi que criou o mundo, independente para onde é que tu vai quando tu morrer, mas na ideia de que enquanto tu estiver na Terra, que tu consiga ter uma relação equilibrada com o teu próprio corpo. E quando eu falo corpo, né, o corpo físico e também a mente. E aí, por fim, nós não podemos definir uma religião apontando a busca pelo sobrenatural, né? Que são os deuses, os espíritos, os fantasmas, os demônios, como uma das características-chave. Porque existem religiões que se pautam na busca pela harmonia com o mundo e com a convivência imediata e que não estão interessadas em entender o que estão além dos nossos sentidos, né? Como eu acabei de explicar, não necessariamente a religião ela quer dizer o que, que acontece, como é que nasce, como é que morre, mas ela só quer te dizer, olha, tenta manter aqui o teu organismo saudável, consciente. O hinduísmo ele é um pouco assim, né? Ele não quer te dizer, te explicar que quando tu for morrer, tu vai para algum lugar. Ele só quer te dizer, olha, tenta entrar em harmonia com quem tu é de verdade, que é isso que vai te gerar uma qualidade de vida. Né? E o maior controle das tuas emoções, dos teus desejos, dos teus vícios. Então, nem toda religião ela está ligada nesse sobrenatural. Né? O sobrenatural, a gente fala, esse símbolo do cristianismo que é Deus, ele é sobrenatural, porque ele é superior a uma força da natureza. É algo que não é explicável pelas leis naturais, né?
Então, mais uma vez, né, o que que é a religião, gente? As religiões, elas carregam alguns pontos em comum. A primeira delas é que, até onde se sabe, todas as religiões, elas possuem um conjunto de símbolos, e esses símbolos estão ligados a rituais ou a cerimônias, né? E que os fiéis devem participar de uma forma ativa. Então, por exemplo, a imagem do Buda lá no budismo, ainda que este não seja visto como uma divindade, ele tem uma referência, ele é admirado, né? Também dentro das religiões tem as rezas, as canções, toda religião, independente de qual for. Se tu já tiver ido pelo menos em 2 igrejas diferentes, a galera tem a reza específica. Tem a galera que reza, tem a galera que ora, né? Assim, todo mundo tem a musiquinha lá para cantar, porque já é um padrão, está presente em todas elas, né? E para a sociologia, o caráter social desses rituais é um dos aspectos de maior interesse. A sociologia, ela quer compreender justamente como que a gente se comporta baseado por um princípio religioso, certo? E a gente ainda tem que ter um cuidado quando a gente trabalha com definição de religião, porque a gente não pode acreditar que toda religião ela tem uma mesma definição, né, gente? Nós temos inúmeras, milhares de formas de religiões e cada uma delas elas vão aí dizer quais são os seus princípios. Bom, então agora a gente está aqui encerrando a nossa aula. Eu deixei aqui 3 questões de atividades para casa. Vocês já sabem que toda aula a gente tem uma atividade valendo frequência. Então, deixei essas 3 aqui justamente sobre o que a gente discutiu na nossa aula de hoje, que é: qual o conceito de religião? Como é que eu posso caracterizar uma religião? E qual a visão de religião segundo a sociologia? E aqui eu deixei a referência, que é o Anthony Giddens, né? Que o Giddens estuda aí, nossa, um monte de coisa. Então, na próxima aula, a gente vai discutir como que as religiões condicionam o nosso comportamento. Como é que uma religião, ela diz como tu deve se comportar. Por isso que ela é uma instituição social, beleza? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. E durante todo esse mês de setembro, a gente vai discutir sobre a instituição social, que é as religiões, tá bom? Então, sou a professora Kelly Campelo. Beijos e até mais.